Olá, sou a professora Jeane, trabalho com a disciplina de arte na Escola Santo Antônio. Estarei acompanhando vocês nessa 11ª quinzena. O conteúdo dessa 11ª quinzena é sobre a origem do teatro. Que legal! O tema agora é a história do teatro. O teatro é um termo de origem grega, que significa o conjunto de peças dramáticas para apresentação em público, e o lugar onde são apresentadas essas peças é também uma forma de arte, na qual um ou vários atores apresentam uma determinada história que desperta na plateia sentimentos variados. Dá-se o nome de dramaturgia à arte de escrever peças de teatro, sendo o dramaturgo a pessoa responsável pela composição dos textos. Existem muitos gêneros de teatro, dentre os quais destacam o alto, a comédia, o drama, o fantoche, a ópera, o musical. A origem do teatro está ligada ao homem primitivo e todas as suas formas de rituais, associados à caça, à colheita, à morte, a danças, imitações de animais, culto aos deuses e práticas lúdicas. Acredita-se que a ideia de teatro, tal como conhecemos hoje, surgiu na Grécia Antiga, no século IV a.C. O termo grego teatro significa lugar para ver. No Brasil, o teatro surgiu no século XVI, através das composições escritas pelos padres jesuítas nas ações de divulgação da fé religiosa entre os índios. Foi só a partir do século XIX, com a chegada da corte portuguesa no Brasil, que a arte de representar começou a se desenvolver de forma mais intensa. Muitos anos depois, na Idade Média, apareceram na Europa companhias de teatro que ia de cidade em cidade. Este teatro já não tinha nada de religioso e seus artistas eram chamados de saltimbancos. Literalmente carregavam a casa nas costas. E não só a casa, os cenários das peças, seus figurinos, que são as roupas usadas durante as apresentações, a maquiagem e muitas outras coisas. Eles andavam em carroças, sempre em bandos chamados de trupes, e não tinham morada certa. Hoje, esse teatro itinerante também é conhecido como teatro mambembe. Mas não pense que ficar de galho em galho era o sonho da vida dos saltimbancos. É que na época em que eles viviam, a igreja era muito poderosa e rigorosa e escolhia o que as pessoas podiam representar, e de preferência tinha que ser textos cristãos. E os saltimbancos não queriam saber dessa prisão, pois o negócio deles era usar a criatividade e representar o que bem quisessem. Perseguidos pela igreja e sendo tratados como os foras da lei, os saltimbancos começaram a usar máscaras para não serem reconhecidos em público. Uma tradição que descende diretamente dos saltimbancos é o circo, que até hoje anda de cidade em cidade, Muito tempo mais tarde, na Itália, surgiu a commedia dell'arte. Com o Renascimento, 3 séculos depois, o teatro deixou de ser tão perseguido pela igreja. As artes floresciam, pintura, arquitetura, música. O homem passou a ser objeto de interesse dessas artes. Foi a época de artistas muito importantes, como Leonardo da Vinci, que pintou a Mona Lisa, e Michelangelo. Por essa época, surgiram os teatros parecidos com os de hoje, casas com palco e plateia, e também a ópera, que é uma mistura de música com teatro. Os atores da commedia dell'arte eram muito versáteis, faziam de tudo, cantavam, dançavam, representavam, faziam malabarismos, tudo para agradar o seu público. Eles também formavam trupes que iam de cidade em cidade e nunca decoravam nada, sempre improvisavam as peças. Esses atores faziam sempre os mesmos personagens, tão famosos que você talvez já deve ter ouvido falar neles, como o Arlequim, a Colombina, o Pierrot, o Pantaleão. Cada papel tinha uma máscara, que cobria só a parte de cima do rosto. Ainda hoje podemos ver peças inspiradas nesses personagens maravilhosos. No Brasil, eles viraram até tema de carnaval. E por falar em maravilha, você sabe quem é o autor da famosa frase "ser ou não ser, eis a questão"? Foi um dos maiores nomes que o teatro já conheceu, o poeta William Shakespeare, que nasceu em 1564, lá na Inglaterra. Escreveu muitas peças e ficou muito conhecido, tendo inclusive a honra de apresentar suas peças nos palácios dos reis, coisa que não era para qualquer um. Porém, ficou famoso mesmo por suas peças imortais, que retratavam os tipos humanos como nunca nenhum autor conseguiu fazer depois dele.
Algumas de suas peças mais conhecidas são Romeu e Julieta, Hamlet e Sonho de uma Noite de Verão. Aliás, a frase tão famosa, ser ou não ser, eis a questão, é da peça Hamlet. O teatro de bonecos talvez seja mais velho do que o próprio teatro com atores de verdade. Cada parte do mundo tem um tipo de boneco diferente. Aqui no Brasil, nós temos os mamulengos, do estado de Pernambuco. Pelo mundo, há desde os bonecos dos índios americanos aos fantoches e marionetes da Europa, até chegar na Índia e em Java, com seus bonecos com vara. No Japão, tem os Buranku, chegam até ter o tamanho de uma criança e cada um é controlado por vários operadores, a partir de mecanismos que ficam nas costas dos bonecos. Também há fantoches que são construídos em cima de luvas e controlados pela mão. Essa aula sobre teatro fica por aqui. Até o próximo tema, pessoal!